Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom estar aqui, né? Mesmo que à distância, para falar um pouquinho sobre o tema que as meninas têm para explanação de hoje, que é as filosofias de vida no ensino religioso para as turmas de sexto ano. Então, se vocês forem ver lá na BNCC, nós temos como um dos temas, né, as religiões, as tradições religiosas e as filosofias de vida, que são temas trabalhados lá com turmas do sexto ano do ensino regular. Então, quando a gente vai pensar na elaboração desse tema para essas turmas, para esses alunos, o que a gente precisa levar em consideração, além do conhecimento que a gente quer passar? Então, nós temos que primeiro identificar que público que eu vou ter para trabalhar. Então, qual que é o público, que idade tem essas crianças, como que eles estão, em que período do desenvolvimento eles estão, quais situações podem envolver esse conhecimento deles, né? Então, a gente tem lá no sexto ano, crianças com 11, 12 anos, né? Um período de transição, né? Porque toda a estrutura dela está sendo modificada, então ela está saindo do período infantil ali da criança, entrando na adolescência. Então, vários fatores podem interferir nessa atuação e nessa abordagem do professor. Então, as questões físicas, elas vão alterando, então as meninas começam a ter as menarcas, né, as primeiras menstruações, os meninos começam a aparecer alguns pelinhos, muda um pouquinho o corpo, é a época que os meninos ficam desengonçados, né, porque os braços ficam maiores que o corpo, enfim, tem toda a questão física que traz um certo desconforto para alguns, né? As questões emocionais, porque então os hormônios começam aí então a se manifestar, as questões, começam as paquerinhas, começam aquelas situações ali, as questões sociais também, então não é mais a família que decide quem é o amiguinho, quem leva para casa, já começa a ter aquela seleção ali, aqueles grupinhos, as preferências, né? E cognitivo, né? Então ele já tem um nível de entendimento, ele já consegue, né? O que se espera é que no desenvolvimento natural essa pessoa já consiga interagir com o meio, ela já consegue perguntar, ela já traz uma bagagem de casa, ela já tem algumas experiências, algumas vivências, ela já tem conteúdo que ela aprendeu em anos anteriores, ela já dialoga mais com o professor, ela já tira mais dúvida, ela já é mais curiosa, né? Então, você tem esse público aí, né? Além disso, nós temos dentro da sala de aula aquelas questões que são da natureza humana, né? Das comparações, eles vão estar no momento assim de se observar, de comparar rendimento escolar, o corpo, né? Algumas meninas acabam se desenvolvendo mais que outras. Algumas ainda estão lá querendo brincar de boneca, outras já querem paquerar, já estão em outra vibe. Os meninos também, os meninos aparecem um pouco mais infantis ali, o desenvolvimento deles demora um pouquinho mais, né? E aí tem toda essa questão também ali dentro da sala de aula, né? Então, como que a gente lida com esse turbilhão de emoções, com todas essas situações dentro do contexto escolar, né? Que a gente precisa que esse indivíduo esteja bem em todos os aspectos, para que ele aproveite bem, para que ele tenha um rendimento legal dentro da sala de aula, que ele tenha um aproveitamento bom. E a gente já falou bastante sobre essas situações. Então,
Então, de que forma eu vou colocar esse tema de filosofia de vida dentro das turmas do 6º ano? É uma possibilidade, né? Como que eu vou lidar com isso? Primeiro, aquele cuidado que a gente sempre fala em não mostrar como certo e errado, isso é bom, isso não é bom, de uma forma bem neutra, mas sim levando conhecimento. E essa análise, essa comparação, cabe ao aluno, à pessoa fazer no decorrer da vida, no decorrer da aquisição de conhecimento, né? Para que a gente não interfira na forma como essa criança, esse pré-adolescente aí, está sendo orientado pela família, tá? Mas a gente pode trazer a história, né, dessa tradição religiosa, exemplificar, colocar as formas como eles lidam com cada situação, fazer com que eles consigam fazer as comparações, trazer de uma forma muito imaginativa para eles também, porque eles precisam de muito exemplo, eles precisam entender, eles vão ter dúvidas, porque até então eles vinham com uma forma de olhar para cada situação, né? Então, é importante que o professor tenha esse cuidado de tirar todas as dúvidas, né? E sempre ouvir o aluno e entender de que forma ele compreendeu, tá? Feito isso, mostrando as filosofias, exemplificando, legal, aí eles mesmos vão fazer as comparações, não como certo e errado, mas as diferenças, como muda de uma tradição para outra, cada ritual, cada cerimônia, cada situação que eles vivenciam. O transcendente, como é que são os ritos, enfim, todas as questões que envolvem a tradição religiosa de cada um. Depois, é legal fazer uma observação das reações desses alunos conforme cada tema, né? Cada exemplo que você der, cada situação, porque eles vão se colocar. Eles vão dizer, mas eu conheço diferente, minha mãe fala assim, meu pai fala assim, a minha família faz desse jeito, ok? Isso quer dizer que ele está atento à sua orientação, né? Ele está atento ao que você está falando e ele está fazendo inferências com o que ele já conhece. Isso é muito legal. Depois disso, é bem legal que vocês proporcionem para esse aluno, para esses alunos, um momento de expor as suas ideias, o seu entendimento. De que forma vocês podem colocar isso? Vocês podem fazer durante a aula, né? Esse momento de interação. Vocês podem pedir um texto, vocês podem pedir um cartaz, vocês podem pedir um desenho, um teatro. É muito legal quando você coloca a criança fazendo uma outra coisa, ela tem que reproduzir aquilo. É a melhor forma de você observar se ela realmente entendeu tudo aquilo, porque ela vai ter que demonstrar. Então, são dinâmicas que vocês podem adaptar para a aula de vocês e que vocês vão perceber o entendimento ou não. Ou de repente eles misturaram informações, eles pegaram algumas informações de uma tradição religiosa e de outra, fizeram algumas trocas ali de informação, mesclaram. É nesse momento que o professor, então, entra e coloca as orientações, esclarece esses alunos novamente. O que também a gente precisa aproveitar é nesses momentos em que apareceram as situações, vai ter algumas situações de muito medo, né? Com relação a momentos de alegria, o que é a alegria para cada um, o que é o medo para cada um, o que é a tristeza
como que cada um lida com isso. E todos esses assuntos, todos esses temas, vocês podem abordar no momento que você consiga trabalhar isso nessa turma, ou para esse aluno. Você vai trabalhar com a turma toda, mas às vezes você quer pegar um só, né? Você precisa atender a necessidade de um, mas numa dinâmica, numa metáfora, a gente já falou bastante sobre isso também. Então, como eles ainda têm essa parte imaginativa, e é muito mais fácil você fazer com que a pessoa trabalhe condições próprias quando ele se coloca como observador de uma história, porque, vejam, é muito difícil a gente falar da gente. É muito difícil a gente observar e falar, eu vou mudar, eu preciso ajustar isso em mim. Então, a gente faz aquela manobra, então, cerebral, que a pessoa tá vendo uma outra história, ela tá ouvindo uma outra história. Aí é mais fácil opinar, entendeu? É muito mais fácil eu falar da vida do outro do que eu falar da minha. Então, ela vai ter uma opinião, ela vai ter até uma reflexão, ela vai dizer como poderia ser melhor, e nessa aí você entra com o tema que você queria, tá? E aí você trabalha com ela dessa forma, coloca ela na terceira pessoa como observador e que ela tenha que trazer uma solução para essa questão. Além da dinâmica, da metáfora, a autoanálise. Como eles já são maiores ali, eles já têm um entendimento melhor, é legal fazer. Então, questões que são incômodas para eles podem pontuar e se observar e ajustar, né? Questões de relacionamento, a questão da autocrítica, da comparação, enfim, todas essas questões. E eu sempre falo para vocês não precisam ser especialistas, né, nas questões emocionais, até porque isso é de uma área específica da psicologia, mas a gente pode observar, interferir em alguns momentos, claro que cabe pra gente, né, o que a gente alcança, né, como mediador e como orientador, mas se você percebe que vai além disso, que é alguma coisa fora da curva, você encaminha, né, você orienta a coordenação pedagógica, né, a família, e aí tem um outro caminho a ser tomado com essa criança, com esse adolescente. Pessoal, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Vejo em vocês aí um potencial muito grande na formação de novos docentes e sabe que eu torço muito por vocês. Obrigada pelo convite e até mais. Um abraço!